Hoje eu quero falar os 7 passos para a cura divina. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, uma das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir ter comigo, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á-se em pé, invocará o nome do seu Senhor, do seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te pedisse, indicando alguma coisa difícil, porventura, não teria cumprido? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficará purificado? Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. E então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pois-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te. Ponto 1. Crer no testemunho de cura. Uma das coisas que nós precisamos ter, amado, é fé. E quando nós falamos de fé, muitas pessoas falam: Pastor, mas eu não tenho essa fé toda. Como se fé fosse algo muito grande. Jesus, ele nomeia a fé como um grão de mostarda, que é o menor grão. Ele diz assim: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para esta montanha e ordenar que ela lance-te ao mar, e assim se fará. Por que ele fala do menor grão e de uma montanha, algo que visivelmente nós conhecemos como uma grande pedra, ou a maior de todas elas, que são a montanha? Tem vários tipos de montanhas, né? Por que ele cita do menor ao maior? Porque a fé fica no meio? Não, porque a fé realmente não precisa ter muito, basta você tê-la. Você consegue dimensionar o tamanho do seu amor pelo seu filho, pelos seus pais, por um amigo? Porque amor não se mede, né? Você pode falar: olha, eu te amo muito. E esse muito, não dá para saber até que limite ele vai. Não é como uma régua que você diz: olha, se ele chegar até 1 metro de altura é bastante. Se ele chegar a 50 centímetros, então você ama só a metade. Existe isso? Não, amor é amor. E fé é a mesma coisa, né? Às vezes nós somos enganados pelo diabo dizendo assim: olha, eu não tenho fé, eu não consigo acreditar. Se você tem fé para orar, a sua fé já está em alta. Se você disser assim: olha, eu vou orar e eu creio que Deus vai fazer, ainda que daqui 5 minutos você é bombardeado na tua mente e você não consegue mais acreditar. O que vale é no momento que você lançou a semente. O processo da semente na terra, como ela vai germinar, o tempo que ela vai demorar para ela poder frutificar, isso não pertence mais a você. Você não tem mais o que fazer. É a mesma coisa de você colocar comida no aquário. Você coloca lá, de repente, imediatamente o peixe vai e come tudo de uma vez. Que peixe é bem assim. Mas de repente ele tá zen naquele dia. Ele não quer comer muita coisa. Ele quer esperar um tempo e daqui a pouco ele vai comendo devagar. Assim é o seu cachorro, assim sou eu, assim é você.
nós temos o nosso tempo, Deus tem o tempo dele. O tempo de germinação da semente, como Jesus diz, amado, não cabe a nós dizer que vai ser hoje ou amanhã. Tem pessoas talvez que podem estar pensando assim, poxa, eu comecei essa campanha, já está perto de acabar e eu não vi sinal nenhum. Deus não precisa de nenhum sinal. Amém? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que disseram para ele? Senhor, agora é tarde, já faz 4 dias que ele está lá. Passou o primeiro, passou o segundo e assim sucessivamente. Preste atenção, amado. Quando você menos esperar, talvez vai passar meses, que você lembrar da dor, lembrar da doença, porque ela não vai te incomodar mais, aí você vai dizer, nossa, eu acho que eu fui curado, porque eu não estou sentindo mais nada. Mas você não sabe que dia que começou. Você só vai usufruir daquilo que ele te propôs. Naamã era um capitão da Síria, do exército da Síria, um grande homem, sabe? Diante do seu senhor, diante do rei. Ele era uma pessoa muito respeitada, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Mas esse homem, que ele era valoroso aos olhos do Senhor, Deus até permitiu, sabe? Que ele passasse por esse processo. E Deus até permitiu que uma menina fosse levada como escrava para a Síria, para que ela pudesse falar do amor de Deus e falar de alguém que Deus usava, que era o profeta. Sabe? A Bíblia diz que saíram em tropas da Síria até a terra de Israel e levaram consigo uma menina que ficou a serviço justamente da mulher de Naamã. Deus não faz nada por acaso. É igual José que foi vendido como escravo e foi trabalhar na casa de Potifar. Deus tinha algo para fazer, ele precisava ser tentado pela mulher dele, ele precisava, justificar o nome do Senhor, ser condenado, ser preso, para quando sair de lá, amado, o Senhor colocar ele como governador do Egito. Tem coisas que acontecem conosco, a gente diz, por que está acontecendo? Não pergunte ao Senhor por quê, diga, para quê, Senhor? Porque eu sei que o Senhor permitiu, alguma coisa o Senhor está fazendo. E o que Deus faz é o melhor, não é o pior. Pastor, mesmo na enfermidade, é muito gostoso você ouvir o testemunho de alguém. Olha, eu tinha AIDS e agora eu sou curado. Nós tivemos um testemunho desse lá na igreja da Turquia. Alguns lembram desse caso. O irmão tinha AIDS, ninguém sabia, só os pais. E um dia ele se apaixona por uma moça, se relaciona com ela, casa com ela. Ela ficou sabendo, ele falou, mas ambos tiveram fé. Depois de uma campanha de cura que nós fizemos, eles participaram na época da clínica da alma. Amados, e a partir daquele momento o coração deles encheram-se de fé. E ela soube, ela diz, eu creio, nós vamos ter um filho e esse filho não vai ter essa enfermidade. Moral da história, um dia o pai dele, muito emocionado, pediu o microfone, eu não sabia o que ele ia dizer, que até eu não sabia. E eu fiquei sabendo juntamente com toda a igreja. Eu sabia que ele tinha AIDS e tal, mas não sabia todo o processo. Eu achava estranho, achei que eles só estavam namorando. E depois o casamento, fizemos o casamento. E aí veio o filho. E quando o filho nasceu, eles deram o testemunho. E aí contou para toda a igreja. Ele falou que ele teve um envolvimento no passado, ele adquiriu a AIDS, conheceu ela e contou toda a história. E mostrou o teste do filho que nasceu, que ele não tinha AIDS. Pastor, e ele? Ele foi curado da AIDS, ela não adquiriu a AIDS e a criança nasceu totalmente sarada. Sabe, irmão, isso é fé. Hoje quase não se fala de AIDS, mas naquela época estava em alta. Não sei nem se eu posso dizer isso em alta, né? Mas era o assunto do momento. E que até hoje nós sabemos que não tem cura. Que a pessoa até sobrevive, sabe? A pessoa é muito debilitada, mas sobrevive. E este homem, amado, ele para ser restaurado daquela lepra, que na época era pior do que um câncer. Hoje lepra, dependendo da lepra, tem cura, mas naquela época não tinha. Um homem que era o capitão da Síria, do exército da Síria, estava leproso. Ou seja, ele não podia mais atuar na função que ele tanto amava. Sabe, irmão? Às vezes você está chateado, está dizendo por que eu adquiri essa diabetes, essa pressão alta, esse problema de coração. Sabe, por que eu tive esse começo de derrame? Não importa. Importa que Deus tem propósito em todas as coisas. Talvez o propósito que Deus tem na tua vida, enquanto vida você tem, é falar do amor dele, do amor de Deus até o dia que você morrer, para que uma vida seja curada ou que seja salva. Não importa, Deus tem propósito. Você não é alguém que está à margem do mundo, você não é uma pessoa que está esquecido de nada, você é alguém que Deus te amou e por isso Ele te trouxe hoje aqui para falar contigo exatamente isso. Ponto 2, partiu para buscar a bênção. Quando ele fica sabendo, né, através dessa menina, ele vai ao rei e fala para o rei, rei, a menina tal veio para cá, né, que veio de Israel, enfim, ela me disse que tem um profeta. Na época ele não sabia que era o profeta. Ele disse, tem alguém
e eu quero que o Senhor me dê uma carta para que eu possa levar para o rei de Israel. Por que isso, amado? Porque um capitão do exército não pode visitar um outro país se ele não tiver uma carta de indicação do rei, porque senão é uma afronta. É tanto que quando o rei escreve essa carta, dizendo que o rei não sabia que era um profeta, o rei achava que era o próprio rei lá de Israel que estaria fazendo isso. Quando o rei recebe essa carta, ele acha que aquilo é uma afronta. Ele rasga as roupas, que era um sinal de protesto. Ele diz, como é que esse homem veio para cá pedir para que eu cure ele? Logo ele que tem lepra. Quem sou eu para fazer isso? Sou eu Deus porventura para dar saúde ou para tirar a doença? E aí Eliseu fica sabendo. Ele diz, rei, deixa comigo. Não é para ti que está sendo enviado, é para mim. E eu vou fazer algo. E o rei da Síria saberá que existe um Deus em Israel. Sabe, meu irmão, muitas vezes você fala do amor de Deus para alguém e as pessoas talvez não dão crédito. Até que algo aconteça com você, de bom ou de ruim, mas que seja para a glória do nome do Senhor. Para que outros vejam que o Senhor é Deus. Naamã, em primeiro lugar, buscou a ajuda do rei. Eliseu era o profeta, sabe, de Deus que era constituído para ministrar a cura. Os maiores erros que nós cometemos muitas vezes, amado, é buscar em pessoas a cura. Sabe, a libertação, ou talvez buscar em lugares errados. É pedir conselhos a pessoas erradas e assinar um atestado de grandes complicações. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando na verdade você basta, como Jesus diz, entra no teu quarto, feche a porta e fale em secreto com o teu Deus. E Ele vai te escutar. O problema é que tem crente, estou falando para crente agora, tem crente que conta o seu problema para todo mundo, menos para Deus. Fala para o A, para o B, fala para o pastor, não que não deveria, mas antes de qualquer problema, fale com o Senhor. Até mesmo para você falar com o teu pastor, você precisa contar para Deus. Para que quando o teu pastor, que é o profeta, vai interceder por você, o Senhor já recebeu a aliança. Então o que ligares dois na terra é ligado no céu. É isso que nós precisamos fazer, sabe? Então Eliseu, ele já sabia do que estava acontecendo, porque o Senhor revelou a ele. E quando chega lá, amado, o processo de cura começa a acontecer. Ponto 3. Procurar a pessoa certa. 1 Reis 5:6, ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, amado, era um homem ainda muito ágil, muito forte, porém ainda leproso. Mas em primeiro lugar, ele buscou a ajuda do rei de Israel, porque ele não conhecia o profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a sua família procure ajuda espiritual em tantos outros lugares, porque a tua família não te conhece como cristão, conhece como alguém que vai à igreja. Isso é forte. Nós precisamos ser reconhecidos como filhos, como servos do Senhor, atuantes. Já viu pessoas falar, eu conheço fulano, eu sei que ela vai na igreja. Não fala, ele é cristão, ele é ativo, ele é uma bênção, ele é profeta, é homem de Deus ou mulher de Deus. Como será que você tem sido visto? Como alguém que apenas vai à igreja? Vir à igreja, muita gente vai. O que nós precisamos é ser boca de Deus, é ser canal de Deus. Sabe? Eliseu era o profeta de Deus constituído para ministrar aquela cura, sabe? E os maiores erros que cometemos é buscar curas e libertação em pessoas e em lugares errados, sabe, amado? Eu já vi cristão, da pessoa só faltar falar, pelo amor de Deus, ora por mim, e tá contando o problema, em vez da pessoa falar, vamos orar, fala, rapaz, eu conheço um remédio bom, um médico ótimo para isso. Em momento nenhum ele diz, olha, você pode até procurar a medicina, não estou dizendo para que você não fale isso, mas fale primeiro, vamos orar, vem aqui, eu vou orar por você. Não importa se você tem título de pastor, de obreiro, de líder, o maior título que você tem é de filho, filho do Altíssimo. E você tem autoridade, sabe, a expulsar demônio, a curar os enfermos. Não é porque você tem tantos anos de cargo na igreja. O dia que você aceitou Jesus, você já é uma bomba para o inferno. Você já é alguém que tem autoridade de expulsar os demônios, sabe, pedir conselho para pessoas erradas, amado. É por muitas vezes humilhante. E às vezes o cristão, ele mesmo faz isso. Ele não falou nada com Deus, mas ele vai falar com pessoas que não podem te ajudar. Para, sabe, amado, ter a cura divina, o caminho certo é buscar a Deus através dos profetas, através da igreja. Naamã foi no lugar correto. Ponto 4. Confiar no método de Deus, ou seja, aceitar os caminhos divinos. Ao chegar na casa de Eliseu, Naamã esperava um ritual grandioso. É o que muitas vezes nós colocamos expectativa em situações. Não, eu vou chegar lá na casa daquele pastor e
Eu sei que ele é homem de Deus, e quando eu entrar na porta, ele vai olhar seriamente para mim e falar: já sei o seu nome, o seu CPF é esse, e você foi enviado por fulano de tal. Colocamos expectativa. Aí você entra e fala: uau, que homem poderoso. Aí quando chega perto de você, você já começa a sentir uns arrepios, uns calafrios. Essa é a expectativa que nós colocamos em homens. É engraçado que quando você vai entrar na igreja, você olha todas as coisas, você não dobra o joelho dizendo assim: eu estou na casa do meu Senhor, e primeiro é Ele que eu quero falar, é a presença dEle que eu quero sentir, é a glória dEle que eu quero ver. Às vezes nós olhamos para tantas outras coisas, sabe? Naamã fez exatamente isso. Quando o profeta olhou para ele e disse assim: olha, mandou um servo dele falar com ele, vai lá, diz para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele ficou frustrado. Rapaz, eu venho de longe, você sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Eu sou o poderoso do exército do rei da Síria, que era um dos grandes exércitos que tinha na região. Eu sou Naamã. Será que lá onde eu moro não tem nenhum rio melhor do que o rio de Israel? Do que o rio Jordão? Tem rios muito mais limpos. O ajudante do profeta, o discípulo do profeta, amado, nem foi falar para ele, embora que ele sabia. Ignorou, porque às vezes nós queremos expectativas, tapete vermelho. Às vezes nós queremos poder, nós queremos que alguém, sabe? Eu vi várias pessoas falar: ai, pastor, eu tenho muita vontade que Deus fale comigo. Eu estou andando na rua, paro no trânsito, de repente vem alguém rodando e falando em línguas e diz: eis que falo contigo isso. Isso acontece? Acontece. Eu já fui usado para fazer isso. Mas não espere isso. Você não é exclusivo para esse tipo de coisa. Você é exclusivo para que o Senhor possa te abençoar. Sabe, querido? Naamã estava esperando isso, que algo estrondoso acontecesse. Ele imaginou talvez que quando ele chegasse na casa do profeta, que era no alto da montanha, um lugar simples, sem luxo algum, ele esperou que fosse um lugar, sabe, maravilhoso. Ele achou que ele estava indo na casa de Deus. Exato, estava, mas ali habitava um homem simples. Talvez ele imaginou assim: ao chegar lá, o profeta vai levantar a mão para o céu e vai acontecer como acontecia com Moisés no deserto: o fogo vai cair. Em vez disso, Eliseu apenas enviou um mensageiro com uma instrução simples: vai, lava 7 vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficará purificada. Só isso. Você já foi em algum médico, ficou lá meia hora contando toda a sua história e no final ele te passa dipirona? Aí você fala: dipirona? Não, senhor. Peraí, você não está entendendo. Eu estou sentindo uma dor aqui, que começa aqui, vaza para ali, e eu não consigo dormir, eu tenho esses pensamentos, sabe? Na verdade, você está querendo desabafar. E você chegou ali, só que o profissional detectou que o seu problema, estou falando de pirona porque veio à mente, tá, meu irmão? Mas ele te sabe, passou um remédio, um único remédio. E você imaginou que ele ia te pedir uma bateria de exame. Isso aconteceu comigo. Como assim? Você não vai pedir uma bateria de exame? Não, eu sei o que você está falando é nítido. Eu sei qual é o seu problema. O seu problema é esse. Quiser fazer um exame? Nós fazemos um exame. Aconteceu comigo lá na América. Os médicos lá são muito simples. Até porque exame é caro lá. Ele falou: olha, se você quiser fazer o exame, nós vamos fazer. Mas seu problema é esse. O que você vai ter que tomar é isso. E eu falei: nada mais é que você quer mais. Sabe, irmão? Deus não se limita a um único método de cura. Ele curou de diversas formas. Jesus curou com cuspe. Cuspiu no chão, fez um barro, colocou nos olhos do cego e falou para ele: agora vai até o tanque e lava. É engraçado que outras pessoas ele curou instantaneamente. Outros foi curado só por uma palavra. Deus a cada um trata de uma forma. E quando esse homem lava os olhos, ele pergunta: o que você está enxergando? Como um vulto de uma árvore. Ele disse: já está curado. Porque o processo precisava acontecer. Por que Deus faz isso? Não me faça pergunta difícil. Mas de uma coisa eu tenho certeza, sabe? Que existem coisas que são progressivas. Ou apenas com uma ordem tudo acontece. O erro de Naamã, e muitas vezes o nosso, é tentar impor a Deus como Ele deve agir. Nós precisamos confiar plenamente em todo o processo de Deus, mesmo que pareça simples, diferente do que imaginamos. Jesus curou muitas maneiras, como eu disse, com cuspe, sabe? Jesus curou quando Ele mandou lavar no tanque de Siloé. Outra vez ele tocou, outras vezes Ele foi tocado, e tantas outras vezes Ele mostrou várias técnicas de cura. Naamã não entendeu por que tinha que lavar no Rio Jordão. Por que 7 vezes eu tenho que mergulhar nessa água suja? Por que você não mandou então para uma piscina lá em Alphaville? Se o processo é a água, eu poderia escolher um lugar, eu não precisava vir até aqui.
Sabe, irmãos, às vezes nós questionamos a Deus o porquê muitas coisas. Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Para de perguntar por quê e pergunte para ele para quê. Porque para tudo tem um sentido. Pergunte ao seu irmão que está do lado, está entendendo? 5. Humilhar-se, reconhecendo a necessidade de Deus. Versículo 16, 2 Reis 5,16. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo, lava-te e ficará purificado. 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Indignado, Naamã questionou por que deveria lavar no Rio Jordão. Irmão, eu vou mais fundo. Eu sei que a comparação que eu vou fazer é esdrúxula, né? Mas se Deus falasse para você, vai lavar no rio aqui do lado, não parece uma coisa absurda? Tudo bem que o Rio Jordão não era assim, né? Nem se compara. Mas não era um rio limpo, não era um rio cristalino. E quantas pessoas batizaram? Jesus foi batizado. Jesus, o próprio Filho de Deus, poderia escolher um lugar perfeito, puro. Mas ele não estava olhando para a água, ele estava olhando para o ato e para a obediência. Sabe, irmãos? Ele talvez considerava que os rios de Damasco eram mais limpos, eram mais nobres, até que seus servos então falou para ele, Senhor, se ele te pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Sim. E por que ele te pediu algo tão simples, o Senhor está retendo? Às vezes nós achamos que o difícil, o complicado é o bom e nem sempre. Talvez, amado, você está para fazer uma prova e você imagina que vai ser muito difícil. E você então passa por essa prova em todos os sentidos que eu estou dizendo, tanto uma prova física de você ter que responder questões, como uma prova do dia a dia. E você fala, nossa, foi muito bom, foi muito rápido. Não é gostoso? Ou você prefere aquela que você fala, eu vou embora porque eu não consigo responder nada. Deus é assim. As provas que Ele permite que você passa, são provas que Ele sabe que você tem possibilidade de passar e vencer. Então, não murmure. Tem pessoas passando provas muito piores do que a sua. Tem pessoas nesse momento, amado, que está no hospital, pedindo pelo menos para Deus curar ou tirar a sua dor, porque nem mesmo a morfina está conseguindo tirar a dor daquela pessoa. E às vezes nós questionamos por um prato de comida, questionamos porque atrasou o seu salário 2, 3 dias, 4, veio um desconto, sei lá do que. Poxa vida, quebrou uma telha da minha casa, agora está pingando, agora eu sou obrigado a ficar com essa goteira, até que dia que eu vou fazer isso? Nós reclamamos de tudo nós reclamamos. Naamã não era diferente. Um homem, amado, que adquiriu lepra, era uma vergonha naquela época quem era leproso, porque eles eram excluídos. Se ele não fosse curado, ele voltaria para a Síria e seria excluído, sabe? A cura exigiu humildade de Naamã. Naamã simplesmente poderia dizer, eu não vou mergulhar nesse rio podre, eu vou voltar para a minha terra. Ele voltaria curado? Não. O profeta sairia correndo e ia falar, não, tá bom então, faz assim. Quando você chegar na tua cidade, você vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, no rio de Damasco. Iria ser curado? Não. Não questione ao Senhor porque ordenou algo para você fazer. Não questione a Deus aquilo que você não está entendendo. Não questione a Deus o tempo que está demorando. Não questione a Deus o processo que você está passando. Sabe por quê? Porque Ele não vai mudar de ideia. Você precisa passar pelo processo e sair do outro lado de cabeça erguida, vencendo. Sabe, irmão? Tem coisas que nós adquirimos por uma maneira fácil, sabe? Fácil até demais, você não dá valor. Mas aquilo que você passa por um processo, você vai valorizar, porque você sabe o quanto lhe custou. Ele precisou deixar de lado o seu orgulho, a sua arrogância, a sua posição. E a humildade é um passo fundamental. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz, como diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Penúltimo, sexto, perseverar até ver a bênção cumprida. 2 Reis 5,14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Naamã então, amado, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do profeta. Deixa eu te dizer uma coisa.
Ele obedeceu a voz de Deus ou a voz do profeta? A voz do profeta. E eu vejo pessoas dizendo assim, eu só faço se Deus falar comigo. Ele vai usar um profeta, ele vai usar um pastor, ele vai usar uma criança. Ele vai usar a mula como usou para falar com Balaão. Mas o Senhor não vai descer do seu alto e sublime trono para pessoalmente falar contigo. Ele pode falar ao seu coração. Mas às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus pelo nosso coração, porque a gente acha que é nós mesmos. Aí Deus usa um profeta. Quantas vezes Deus já usou várias pessoas para falar contigo? Você falou, eu já sei. Não, no dia que eu quiser eu volto para a igreja. Não, no dia que eu quiser eu oro. No dia que eu quiser eu jejuo. Não, eu sei. Eu já li a Bíblia, do começo ao fim. Não leu um versículo, mas ele já leu de Gênesis a Apocalipse. Naamã era esse homem orgulhoso. Eu imagino que quando ele mergulhou a primeira vez que ele subiu, ele falou, nossa, eu estou fazendo papel de palhaço aqui. Mas vamos lá. Já que tem que fazer essa palhaçada, vamos até o final. Já viu pessoas assim? Reclamando. E deu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na sexta ele falou, não é possível, só falta uma e até agora nada. Porque o que nós imaginamos é que o processo que nós passamos, a cada etapa, a gente tem que ver com os nossos olhos algo diferente. É como uma casa, eu tenho que ver o alicerce, depois eu tenho que ver as colunas, as paredes, o telhado, depois vai rebocando, vai colocando porta, pintura, piso e assim sucessivamente. Com Deus não é assim. Até o último segundo, Ele tem todo o tempo do mundo para te abençoar. Sabe, irmãos? Após o 7º mergulho, a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. O número 7 simboliza perfeição e plenitude. Deus é perfeito e é pleno. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e ao 7º dia Ele descansou. Ele descansou porque Ele estava cansado? Não. Descanso aqui, amado, é regozijar-se. É por isso que a palavra do Senhor diz, descanse no Senhor. Descansar é esperar a bênção chegar, mesmo que você não mereça. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. É engraçado que o 7º dia foi o primeiro dia de Adão, após a sua criação. E foi o dia do descanso. E por que você está tão cansado, tão exausto, tão cheio de problema, carregando, não consegue dormir, cabeça cheia, pensando. Quantas vezes eu já fiquei pensando, perdi o sono. No outro dia, como eu estava, cansado, chateado, triste, enfadado. E o problema continuou maior, porque além do problema, eu ainda estava mal. A Bíblia diz assim, segundo Pedro, lançai sobre ele todas as vossas angústias, as vossas preocupações, porque ele cuidará de vós. Sabe o que é lançar, amado? É que não tem nada aqui para eu lançar, mas é você pegar algo e falar, tá aqui, Senhor, ó, não quero mais. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai se intrometer. Deus não vai ficar pegando a tua perna para você dar um passo, depois dar outra, depois dar outra. Ele já te ensinou, você sabe andar e anda muito bem, você tem todo o equilíbrio, você anda até na ponta do pé. Então não espere que Deus faça isso. Aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você diz, eu não tenho condição de fazer, eu não tenho possibilidade, agora eu não tenho a minha mente, o meu coração, o meu espírito, eu não tenho como fazer. Então lança para Ele, Ele não vai tomar da tua mão. Sabe, Naamã naquele momento ele disse, tá bom, eu vou mergulhar, mesmo que eu não concorde, mas eu estou lançando esta fé no Senhor, e eu vou ficar exatamente como o profeta disse, a minha carne vai ficar como a de uma criança, limpa, curada, sarada. Sabe, meu irmão, o mergulho final foi o que completou o processo. Por quê? Porque a perseverança, ela é crucial em toda a situação. Tem gente que é mole demais, o problema mal chegou e ele já está morrendo, dizendo, não aguento mais, não suporto. Sabe de nada, inocente. Muitos desistem e antes de ver a bênção se manifestar, Deus não se agrada daqueles que desistem facilmente. Não se agrada. Não desista. Persevere. Eu acho que você já viu essa imagem na internet. Uma vez eu vi uma imagem na internet de uma pessoa cavando. Você já viu isso? E o diamante estava bem próximo, faltando pouca coisa, talvez mais 2 cavucadas lá, 2 atos de arrancar a terra. A pessoa desistiu. Nós não sabemos o que está atrás dessa parede. Essa parede chama 1 minuto. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, que eu sei o agora. A cada 1 minuto ele está na minha frente, como a cada dia. Mas o dia começa nos primeiros segundos que está na sua frente, sim ou não? Eu venho até aqui, olha, no próximo segundo, no próximo passo, é a minha libertação, a minha cura, a minha bênção. O que eu faço? Não quero mais. Volto para trás. Eu volto para onde? Para o final da fila. Naamã poderia voltar, amado, para a casa dele, para a terra dele, mais leproso ainda. Mas ele reconheceu e ele teve que se humilhar. Que já que ele estava ali, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você precise se humilhar em algumas áreas da sua vida. Você já chegou perto, mas você disse, não, isso eu não vou fazer. Às vezes é preciso. Às vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência é que tem impedido que
chegamos em algum lugar. Pastor, mas eu não posso dar meu braço a torcer. Você sabe que Jesus não deu o braço a torcer, ele deu o corpo inteiro. E nós não queremos fazer só porque um dia essa pessoa nos tratou mal, falou alguma coisa, inventou uma história, ou contou um segredo que você tinha contado para ela. Não sei. Tem coisas que nós precisamos romper. Porque se você não romper, a sua vida vai continuar, mas aquele processo vai ficar lá. Igual uma dívida, sabe? Você pode mudar para o Japão, a dívida continua. Sétimo e último. Reconhecendo o poder de Deus. Após ser curado, Naamã volta ao profeta Eliseu e fez uma declaração poderosa. Ele disse assim: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele que antes se orgulhava, agora ele reconhecia que o poder vinha de Deus e do Deus de Israel. Reconhecendo a gratidão que realmente o Senhor lhe fizera. E reconhecer, amado, é a conclusão do processo. O verdadeiro fruto da cura é a submissão e o serviço a Deus. Nós precisamos viver os seus caminhos e não desviar dos seus propósitos. Então nós falamos sobre 7 passos para a cura divina. Primeiro, repita comigo, crer no testemunho de cura. Segundo, buscar a bênção. Terceiro, procurar a pessoa certa. Quarto, confiar no método de Deus. Quinto, humilhar-se reconhecendo as necessidades do Senhor. Sexto, perseverar até ver cumprido a bênção. E sétimo, reconhecer o poder de Deus. Você precisa desses propósitos, reconhecimento. Amém, amado? Tem gente que fala, mas olha, acho que esse problema nem Deus pode me ajudar. É você que está dizendo. Ele tudo pode. Ele está pronto para te abençoar. Sabe, amados? Deus é como uma luz física que você aperta o interruptor, está tudo apagado. Você diz, agora haja luz. Em nenhum momento você fica pensando, nossa, como que passa essa corrente elétrica e vai até lá? Quanto tempo vai durar essa luz? Que dia que ela vai queimar? Você fica preocupado com isso? A gente só usufrui. Não é verdade? Aprenda a usufruir do Senhor. Sabe qual é o clique que você vai direto a Ele? Chama-se Jesus. Ele disse, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele. Feche os seus olhos, eu quero orar.